pessoal que eu esqueci. Bom dia, querida igreja. Eu louvo a Deus cada domingo de uma maneira especial, porque Deus me dá o privilégio de cada domingo eu visitar parte da minha família, que está espalhada por esse Brasil e pelo mundo afora. Não é verdade? E aqui está, essa igreja é parte da minha família. Eu tenho um carinho muito grande, porque além de ser família, tem uns membros da família muito especiais, né? Aqui nessa igreja, né? Gente muito fina, muito boa. Lá está, lá atrás, me olhando, pastor Genésio Pereira. Fomos colegas de 4 anos do seminário. E a irmã Josefa com a minha esposa, colegas ali 4 anos. E a minha esposa está lá junto. Eu pedi que ela fique em pé com a minha filha. Minha filha passa todo dia aqui na porta da igreja, aqui pelo BRT, né? A caminho da Barra, onde ela trabalha. Então ela conhece já esse trajeto muito bem. É uma alegria poder estar aqui com os irmãos. Mas Deus me dá esse privilégio cada final de semana, cada domingo. O tema desse ano é a continuação do ano passado. Os irmãos recordam do ano passado que o tema era levando esperança às nações. Falava diretamente para a igreja como um todo. Ter a responsabilidade de levarmos a palavra de Deus aos confins da terra, ou às nações ao redor do mundo. Esse ano, nós falaram que estão completando essa parte. Este ano é mais imperativo, é mais direto. Este ano é leve esperança. Leve eu, leve você. Levar esta esperança até que Ele venha. Esta é uma tremenda responsabilidade. E o é porque nós não sabemos quando isso vai acontecer. Mas isso vai acontecer. Até que isso aconteça, nós temos que levar essa esperança às nações. Por quê? Começou há 106 anos atrás, queridos. No mês de julho, há 106 anos atrás, em 1911, nós enviávamos o primeiro casal de missionários para fora da nossa terra e enviamos a um outro país, no caso era a pátria-mãe, Portugal. E saibam, os irmãos sabem disso, uma boa parte, que durante 35 anos foi o único campo missionário dos batistas brasileiros. Mas não paramos de, cada ano, enviar, cada mês enviar o sustento para aqueles obreiros, apesar da dificuldade que se vivia naquela época. Apesar das batalhas que se travaram. Naquele tempo, em 35 anos, nós só conseguimos nomear 4 casais, irmãos. E um era nomeado quando um deles voltava, então nomeava-se outro, porque era muito difícil. Foi uma batalha muito grande, porque não havia meios de comunicação especiais para isso. Mas hoje, irmãos, não é apenas um casal, não é apenas um campo missionário, são 92 campos missionários. Glória a Deus por isso. Não é um casal, ou em 35 anos que nós nomeamos 4 casais apenas, não. Hoje são 1.745, bem devagarinho, né? 1.745 missionários espalhados nesses 92 campos de missões mundiais. Há esperança, há esperança. Podemos levar essa esperança até que Jesus volte? Podemos, devemos. É nosso dever. Eu não posso permitir, deixar que a geração futura faça isso. Eu tenho que fazer isso enquanto aqui estiver. Eu creio que disse aqui no ano passado que pastor se aposenta no céu, não se aposenta aqui na terra. É por isso que eu trabalho até agora, né? Estou novo, 80 anos, novo, né? Mas a gente não para, porque nós temos essa responsabilidade, é meu dever, é seu dever, é nosso dever, cada um de nós tem essa responsabilidade de levar a esperança até que Jesus Cristo volte. Porque há um grande clamor pela palavra de Deus, irmãos.
E diante desse clamor, eu quero conclamar os irmãos e desafiá-los a levar a esperança às nações. Hoje nós temos convicção de que o avanço é muito grande, mas não é fácil, irmãos. São 6.530 idiomas aproximadamente, e desses, a palavra de Deus, a Bíblia como um todo, traduzida apenas para 438 idiomas. É um tremendo desafio. Hoje nós estamos dedicando muito ao fato de enviarmos obreiros para traduzir a Bíblia em nações. Está lá um casal, agora na Papua Nova Guiné, que é o último continente que nós chegamos, que é a Oceania. E ele nos passava uma comunicação recentemente dizendo o seguinte: eu estou paulatinamente, ou seja, concomitantemente, traduzindo em 2 dialetos da Papua Nova Guiné. Tal é a carência. Porque é um país pequeno, menor que o Espírito Santo, do estado do Espírito Santo, mas é um país onde tem 1.186 idiomas, dialetos. Imagina, impressionante. Há uns anos atrás, isso não foi a Junta de Missões que preparou, não. Há uns anos atrás eu assisti pela TV Globo, pela Rede Globo, eu assisti um vídeo de uma organização, a Rede Globo que gravou isso e apresentou isso num dos programas, não recordo qual, mas de uma editora da Bíblia que traduziu a Bíblia num dos idiomas da Papua Nova Guiné e levaram de helicóptero várias exemplares daquela Bíblia traduzida e entregaram ao chefe daquela aldeia ou daquela região, daquela tribo. E aquele homem recebeu a Bíblia com os olhos, assim, chorando copiosamente, assim, os olhos marejados de água, porque para ele aquilo era uma tremenda emoção ter a palavra de Deus. Por quê? Porque há um clamor realmente pela palavra de Deus no mundo, irmãos. Há uns 10 anos aproximadamente, há uns 10 anos atrás, foi passado o filme Jesus, na capital do Myanmar. Eu não recordo o nome da capital, que é meio complicado, mas ali foi passado o filme Jesus. E naquela oportunidade, 38 monges, que é um país budista, né? 38 monges se converteram vendo o filme Jesus. E ali começou um grande movimento naquele país que não tinha evangélicos. 2 meses depois disso, que foi passado aquele filme, de que esses 38 monges se converteram, 200 pessoas de uma aldeia, chefes de famílias, foram à delegacia de polícia, ou seja, à comissaria de polícia, porque estavam preocupados que todas as noites eles viam sobre suas casas, nas nuvens, uma cruz com um homem cravado nela. E eles foram lá, a polícia, para que a polícia descobrisse o que era isso. E a polícia então disse para eles: só pode ser a visão do Cristo crucificado. E é isso, irmãos. E eles foram porque realmente havia aquele temor, porque há realmente um grande clamor pela palavra de Deus, irmãos. No ano passado, no final de 2015, no Tibete, país encravado lá nas montanhas da China, no ano passado foram batizados ali no Tibete 200.000 tibetanos. E o Tibete é um país onde até alguns anos atrás havia apenas 500 crentes. Isso dito pelo um filho meu na fé, o pastor Tomé Fernandes, nosso obreiro em toda aquela região da Ásia, que coordena, que apoia os missionários em toda aquela região da Ásia, e Japão, China, Vietnã do Norte, Coreia do Norte, tudo aquilo. Ele me dizia: um dia eu ainda penso em entrar no Tibete, porque só há 500 crentes lá dentro. Irmãos, no ano passado foram batizados 200.000 tibetanos. Por quê?
Porque houve um terremoto há 3 anos atrás naquele país, e uma junta missionária que trabalha na Ásia, a Ásia Ação Mission, ou seja, a Ásia Ação Missionária, eles enviaram os missionários que tinham naquela região com alimentos, com víveres, com ajuda para aquele povo. E durante mais de um ano, aqueles missionários ficaram ali, tal era a carência. Aquele povo não sabia o que fazer, não tinha ação para nada. Então, aqueles missionários iam de aldeia em aldeia entregando ajuda, ajudando aquele povo, falando do amor de Deus para eles. E aquilo despertou a curiosidade dos líderes religiosos do Tibete. Então, eles foram saber por que eles estavam fazendo aquilo. Porque aqueles estrangeiros estavam se dedicando com tanta entrega e dedicação àquele povo ali. E eles disseram, porque o amor de Deus brilha dentro de nós. E nós queremos que ele brilhe dentro de vocês. E ali a grande parte daquele povo se converteu por causa disso. E no ano passado, no final de 2015, melhor dito, foram batizados 200 mil tibetanos. Por quê? Porque é um clamor pela palavra de Deus, irmãos. Eu não sei se já contei nas vezes que vim aqui a história daquela senhora que aconteceu há alguns anos atrás no Cairo, capital do Egito. Nós tínhamos naquela época trabalhando lá 3 missionárias. Hoje não temos, porque fomos obrigados a retirá-las de lá por ordem do governo egípcio. Mas há alguns anos atrás, um sacerdote copta, ele foi expulso da denominação copta porque ele pregava usando a Bíblia. Então, quando o expulsaram da denominação dele, dos coptas, ele um dia passando pelo cara, entregou a Bíblia que ele pregava, entregou para uma mulher. Aquela senhora começou a ler a Bíblia de uma maneira sôfrega, intensa. Um dia o esposo dela chegou do trabalho, ele trabalhava a semana toda fora, longe da capital, e ele chegou em casa e encontrou ela ali, agarrada com a Bíblia, que nem deu bola para o marido, que nem sabia se ele vinha com fome, se precisava de ajuda. Ela estava lendo e continuou lendo, e ele ficou preocupado e perguntou, mas que livro é esse que você está lendo aí? E ela disse, isso é o livro dos cristãos. E ele disse, isso é maldito. Esse livro é maldito, queime esse livro, jogue fora, rasgue, faça o que quiser, mas eu não quero ver você com esse livro mais. E ela guardou a Bíblia. Só que no final da semana seguinte, quando ele chegou em casa, ela estava lendo a Bíblia, irmãos. E aí foi a briga. E ele ameaçou ela e disse, olha, se eu te ver novamente com esse livro, eu te mato. E no começo da semana seguinte ele foi para o trabalho. Quando ele chegou no final da semana em casa, pegou ela lendo a Bíblia. Ele foi direto na cozinha, pegou a faca da cozinha, chegou na frente da filha de 8 anos e de um bebê de 7 meses e degolou a esposa. Não sei se eu contei isso aqui. Se eu contei, é bom ter ouvido o repeteco, não tem problema. E ele degolou ela, embrulhou no lençol, levou e sepultou ela na cripta. Tapou a cripta. Voltou, quando chegou em casa, que olhou as 2 filhas, ele olhou para ela e disse, eu não quero que nada me lembre aquela maldita. Pegou as 2 filhas e levou. E colocou dentro da cripta com o cadáver da mãe delas. Dali ele saiu, foi na delegacia de polícia e comunicou à polícia que eles trabalhava fora, que quando chegou em casa, encontrou a casa toda desbagunçada, roubaram tudo, mataram a esposa, as filhas. Quando chegou, era insuportável o cheiro, teve que embrulhar tudo, colocar na cripta, e disse, só agora que eu posso lhes comunicar. E os policiais agradeceram a ele, disseram, fez muito bem, parabéns por isso. Mas Deus estava atento a tudo isso, porque 15 dias depois, o tio dessa mulher que foi assassinada morreu, de morte natural. E a família foi sepultá-lo aonde? Na cripta. E quando abrem a cripta, quem eles encontram? A menina de 8 anos brincando com a irmãzinha de 7 para 8 meses. E eles não acreditavam. Disse, filha, você está viva? Sim.
Como é que você conseguiu esses 15 dias passar sem comer nem beber nada? E ele disse, todo dia eu como e bebo. Como que come e bebe? Assim, todo dia. Aquele senhor de vestes brilhantes, que tem umas marcas nas mãos, ele vem e me traz frutas, me traz comida. Ele acorda a mamãe e manda ela dar o peito para beber, e ela, o bebê mama todo dia, e eu como todo dia. E eles não acreditavam, saíram dali diretamente à polícia, denunciaram, e a menina contou para a polícia realmente que o pai tinha colocado eles lá com a mãe. E a polícia foi lá no trabalho daquele homem e prendeu aquele homem, e ele confessou o crime, e ele foi condenado. 3 meses depois ele foi executado. E a grande cadeia de TV árabe, Al Jazeera, entrevistaram essa menina. Eu vi o vídeo dessa entrevistadora entrevistando a menina, e no final perguntou para ela, mas quem era esse homem, de vestes brilhantes, que chegava ali para te levar comida? E a menina disse, eu não sei, dizem que o nome dele é Jesus. Aquela mulher foi degolada, assassinada, porque ela tinha fome da palavra de Deus. E é isso que acontece pelo mundo afora nos dias de hoje. Por isso, o apelo da nossa junta é esse, leve esperança até que ele venha. Vocês já devem ter aprendido o hino deste ano, é muito bonito. Leve esperança. E nós temos que levar essa esperança às nações, porque há um clamor, não apenas porque é um clamor pela palavra de Deus, porque é a maior necessidade da humanidade, irmãos. Eu sei que há desemprego em tudo quanto é país, e é muito alto o índice de desemprego. Eu sei que há fome, e há em muitos países. Só para que os irmãos tenham uma ideia, nós temos hoje 1.081 missionários que são educadoras nas igrejas que trabalham com o PEP. E no dia de hoje não, mas no dia domingo não funciona o PEP, mas amanhã a Junta de Missões Mundiais vai distribuir quase 14.600 refeições ou lanches para as crianças do PEP, que estão espalhadas em 28 países, em toda a América Latina e em grande parte da África. E na maioria desses países da África, essa alimentação que a criança recebe do PEP é a única alimentação que tem durante o dia. A fome, irmãos. A fome da palavra, mas a fome física. Há necessidades, há muitas necessidades, de toda a índole que você possa imaginar. Por isso, diante desse clamor, leve esperança às nações, até que ele venha. Nesse ano findo foram mais ou menos 17.600 decisões que os nossos obreiros tiveram ao redor do mundo. Ficou aquém do desafio da junta. A junta tinha desafiado para que alcançassem no ano passado, 2016, 24.000 decisões. Não se alcançou. Mas não é uma derrota isso. É que foi muito trabalho, irmãos. Foram muitos desafios para os nossos obreiros nos campos. Realizaram mais de 2.500 batismos, quase 3.000 batismos foram realizados pelos obreiros no campo. E tantas outras, mais de 80 novas igrejas organizadas. Na Síria foram distribuídos 55.000 cestas básicas com os refugiados lá que nós temos, que estamos atendendo, lá no norte do Líbano. E lá estamos construindo agora um centro de capacitação, onde os missionários para toda a parte dos países não alcançados vão ser preparados, capacitados pela junta, para que eles possam atender os grandes desafios desses povos não alcançados. Temos um centro de capacitação na Malásia e agora estamos construindo, terminando ele lá no Líbano.
lá na capital, em Beirute. Para lá estará seguindo agora um casal, Caleb e Rebeca, nossos obreiros, que estão aqui no Brasil em promoção. Há um clamor diante das necessidades espirituais, há um clamor. Só para os irmãos ainda terem uma ideia, no ano passado nós conseguimos colocar 94 mil Bíblias dentro do Irã. Eu tenho a impressão que no ano passado eu passei aqui um vídeo de batismo no Irã. Não passei, não? Passei. Por isso que este ano não vou passar, não. Não tenho outro, né? Nós conseguimos já colocar 94 mil Bíblias dentro do Irã, na língua Farsi. Cada Bíblia custa-nos $10, o equivalente a $10. Nós conseguimos colocar no ano passado 25 mil Bíblias dentro da China. E ainda não completamos 1 milhão, estamos em 900 e pouco de Bíblias para a China. Há um clamor pela palavra, realmente. E a Bíblia, irmãos. E nós temos recebido um apoio tremendo de igrejas que têm se levantado para mandar recursos para a aquisição de Bíblias para o Irã e para esses lugares. Um dos grandes desafios que nós estamos enfrentando é a igreja sofredora. E os nossos missionários são orientados a que prestem todo apoio a refugiados. É lá em Portugal agora, lá em Portugal, há um contingente de refugiados que chegaram vindos da parte da África. Se os irmãos verem o vídeo da junta, onde é cantado o hino da junta de missões, os irmãos vão ver lá a realização de batismo, num batistério meio arranjado lá, mas vão ver aqueles batismos. Foi aonde? Foi em Viena, na Áustria, onde o ano passado organizamos uma igreja só de refugiados, irmãos, africanos, ali na Áustria, porque a palavra de Deus está alcançando eles através da ajuda humanitária que nós estamos dando àquele povo. Esse é o tempo de nós levarmos esperança às nações. Como é o tempo de eu caminhar para o final dessa meditação da manhã, porque às 10h30 eu creio que começa a escola bíblica dominical. Há um grande clamor, por isso nós temos que levar a esperança às nações. Temos que levar, irmãos, e olhe para o seu lado e diga para o seu irmão: você tem que levar a esperança às nações. Você tem coragem de fazer isso? Tem? Não façam tudo que o pregador manda fazer, não. Porque eu não quero que você diga para o seu irmão ao lado que ele tem que levar a esperança. É você que tem que levar. Cada um de nós que temos que levar a esperança. É ou não é? E é hoje. Nós não podemos esperar. Não há tempo a perder. Nós já perdemos muito tempo. Ontem estava falando uma comunidade aí, um lugarzinho aqui muito bacana que tem aqui, chamada Vila do João. Eu estava falando ali ontem numa igreja, ontem à noite ali para aquele povo. Eu fiquei impressionado com o desafio que eles têm, irmãos. E naquela ocasião, ontem eu dizia para eles o seguinte: olha, irmãos, eu viajo pelo Brasil. E olhando esta igreja, o que está fazendo, eu fico admirado, porque em muitos lugares por esse Brasil afora, que eu tenho visitado igrejas, que no fim eu me pergunto: o que é que essa igreja está fazendo aqui? Por que é que está aqui essa igreja? Não faz nada. Talvez você já passou por uma igreja assim, visitou talvez. Mas realmente é um desafio. E eu me lembro que no final ontem, o mobilizador da igreja, que estava ali, aquele missionário mobilizador da igreja, ele chorava e dizia assim: irmão, nós não estamos fazendo nada também. Eu acho que esse é um sentimento que nós devemos ter.
Porque não estamos fazendo nada realmente. O que nós fazemos é o mínimo. Será que todo dia a gente fala de Cristo a uma pessoa? Eu não consigo, irmãos. Eu vou ser sincero. É tanto afã, tanta coisa para realizar, tanto compromisso que você tem que não... Você não tem tempo para falar todo dia de Cristo, tem? Você consegue falar? Sejamos realistas. Porque esta é a verdade, irmãos. Cumprimos, vimos a igreja domingo porque o pastor tem que nos ver. Então parece que a gente cumpriu com a nossa obrigação, está tudo feito. Está não. Há muito por fazer ainda, há muita coisa. Então leve a esperança, cada um de nós. E há 3 maneiras, ou 3 formas de você levar a esperança, você sabe. É indo, é orando e é ofertando. E eu trago comigo sempre essas fichinhas, né? Às vezes minha filha fala, para que você leva tanto papel desse, pai? Tenho que levar, né? Porque aqui você pode preencher, se você quer orar pelos povos não alcançados, você pode preencher uma ficha. Esta igreja tem quantidade de adotantes em oração, pessoas que oram por projetos, quantidade de irmãos que adotam obreiros com o mínimo de R$20 daí para cima, quantidade. É impressionante, irmãos. Eu tinha aqui a fichinha do Pepe, a propósito. Os irmãos sabem que esse é o projeto que mais adoções recebe no Brasil. É o projeto Pepe. E se os irmãos quiserem ouvir um missionário, uma missionária do Pepe, destes países da América Latina, semana que vem e na outra semana estou em treinamento aqui no Rio. Dia 19 e dia 26, se vocês quiserem, eu mando para aqui, pelo menos num desses dias. Porque o Pepe está realmente fazendo a diferença nesses países, tanto na África como aqui na América Latina. Esse é o nosso tempo, então eu quero desafiar você a levar a esperança adotando um missionário para orar por ele, um povo para orar por ele, ofertando para que Bíblias sejam enviadas para os povos não alcançados. Eu quero desafiar você a inclinar a sua cabeça agora e vamos orar. E se você sentir que Deus quer que você faça mais, levante a mão depois onde você estiver, eu faço chegar até você uma ficha dessa, para que você preencha e encaminhe depois para nós. Vamos orar. Nosso Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos brindou na manhã de hoje, estarmos aqui na Tua igreja, com os Teus filhos, com o Teu povo, trazendo, Senhor, um pouco da informação daquilo que o Teu Santo Espírito realiza ao redor do mundo, Senhor. Muito obrigado, Pai querido, pela Igreja Batista Barão da Taquara, pelo ministério desta igreja, pela liderança do pastor Novaes e os companheiros de ministério dele, Senhor. Muito obrigado por tudo, Pai. Abençoa esta igreja cada dia mais e mais e levanta mais obreiros, mais sustentadores nesta igreja, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Se você nesta manhã se compromete a adotar um obreiro em oração ou financeiramente, ou propor sair numa das caravanas que nós temos um departamento que chama-se Voluntários Sem Fronteiras, onde temos ali um gestor, um missionário radical à frente, que leva caravanas aos campos por 15 dias, 10 dias, período, parte das suas férias, e queira ir conhecer de perto o trabalho, você voltará diferente. Faça isso também. Se alguém quiser, procure, pois aqui na frente eu estarei aqui lhe entregando uma fichinha dessas. Deus abençoe. Pastor, a palavra volta para o irmão. A gente ouviu que é um clamor